Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Olá, tudo bem? Você está no programa Igreja Missionária. Seja muito bem-vindo nesse programa. Esse programa tem o objetivo claro de trazer um alerta para todos nós quanto ao grande problema que nós vivemos hoje. Inúmeros irmãos, mais de 260 milhões de cristãos estão sendo perseguidos nesse exato momento. E esse programa tem o objetivo de chamar sua atenção para esse drama que esses irmãos estão vivendo nesse exato momento. Seja bem-vindo,
fique conosco, será uma bênção esse programa para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós somos com os cristãos que sofrem no Cazaquistão. Esse país, eu gostaria que você atentasse para ele hoje e fosse motivo da sua preocupação e da sua oração para que nós estivéssemos unidos a esses irmãos que estão lá no Cazaquistão sofrendo muito. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica em Hebreus capítulo 13, versículo 3, que nos diz assim, ó: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Esse texto bíblico nos remete a essa empatia de nós nos identificarmos com esses irmãos que estão sofrendo muito nesse país, Cazaquistão. Você sabia que o Cazaquistão tem uma população de 18,7 milhões de pessoas e que apenas 25% desse número são de cristãos? Lá predomina o islamismo, nós temos também uma parcela desses 25% de cristãos e muitos ateus. A perseguição é evidente e muito forte no Cazaquistão. E não mudou muito ao longo desses anos. A cultura está sedimentada nesse país e os nossos irmãos continuam sofrendo. A legislação que remonta a setembro de 2011 restringe a capacidade desses irmãos de adorarem livremente. O governo do Cazaquistão aumentou constantemente o controle sobre a expressão e a perseguição religiosa nesse país, o que significa um aumento na vigilância de incursões em reuniões e prisões desses irmãos. O governo usa a ameaça do Islã extremista para restringir a liberdade deles. Então você tem uma ideia do quanto nós somos privilegiados de estarmos aqui no Brasil, tendo a nossa liberdade religiosa e a nossa livre manifestação religiosa para adorar ao Senhor. Então, maior preocupação deve haver em nós e maior dedicação em oração para esses irmãos. As igrejas ortodoxas russas experimentam menos problemas do governo porque não costumam tentar evangelizar a população. Ou seja, essa igreja ortodoxa russa, ela se fechou entre ela e ela não sai para o evangelismo. Logo, ela não enfrenta muitos problemas. São os cristãos cazaques de origem muçulmana que suportam a pior perseguição, meus amados irmãos. Tanto nas mãos do Estado quanto da sua própria família. Você imagina o que é você entregar a sua vida a Jesus? Você imagina o que é você se render a Cristo, começar a viver o Evangelho de Jesus e os seus próprios parentes te considerar um traidor e começar a perseguir você e lhe fazer sofrer muito? São duas dores. A da perseguição e daquela pessoa que você amava agora está te maltratando. É isso que sofrem os nossos irmãos no Cazaquistão. Alguns desses irmãos são trancados pelas suas famílias por longos períodos, espancados e podem até ser expulsos das suas comunidades. Então, o motivo de oração é mais intenso por essas famílias que nesse momento, nesse exato momento, você imagine, meu querido irmão, minha querida irmã, quantos jovens, quantos irmãos e irmãs, quantas pessoas, crianças, estão trancadas, estão sendo perseguidas, maltratadas pelos seus familiares, quando não pelo Estado, porque apenas decidiram aceitar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, interceda pelos cristãos ex-muçulmanos no Cazaquistão, que são os mais vulneráveis, para que eles sejam protegidos da opressão e da discriminação de sua família, amigo e comunidade. Ore pelos irmãos no Cazaquistão. Interceda a Deus por esses irmãos. Que Deus esteja conosco, que a nossa oração seja ouvida e que esses irmãos não desistam da sua fé em Cristo Jesus.
de compaixão. A seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos seu corpo, Jesus. Somos seus pés, andando em toda parte, somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos, somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Somos seus pés, andando em toda parte, somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos, somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos seus pés, andando em toda parte, somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos, somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos seus pés, andando em toda parte, somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos, somos sua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Agora nós chegamos ao momento da nossa oração. Nós vamos interceder. Nós vamos clamar a Deus. Os céus podem fazer coisas gloriosas e grandiosas. Pode ser que você aí no conforto da sua casa, o seu trabalho, onde você estiver, você vai, por esse momento agora, interceder por esses irmãos. Talvez você não possa ir lá, talvez você não possa contribuir com eles, talvez nós não conseguimos enviar um missionário, mas nós podemos orar. Nós podemos orar por esses irmãos que estão padecendo no Cazaquistão e eu gostaria de fazer essa oração contigo agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti por cada uma dessas famílias, desses jovens, desses irmãos, dessas irmãs que sofrem agora nesse país, Senhor. Que a Tua misericórdia, que a Tua graça seja derramada. Sustente a sua fé para que eles não desistam, para que eles perseverem, Senhor, porque um dia, assim como nós, estaremos todos reunidos com vestiduras brancas e palmas na mão, cantando o hino da vitória. E nós oramos a Ti por esses irmãos que estão sofrendo, Senhor, por esses irmãos que estão padecendo perseguição, para que eles permaneçam firmes na sua fé, sem vacilar, em nome do Senhor Jesus. E para a Tua glória, nós oramos a Ti. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, sua família. Continue clamando ao Senhor Deus nas suas orações pelo Cazaquistão e cada um dos nossos irmãos. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.